Fala, rapaziada, segura um pouco. Então, gente, vamos começar esse tópico, né? Soluções para problemas ambientais, né? Só para vocês se situarem a situação que nós estamos, né? Essa lindeza aqui, essa coisa maravilhosa aqui, essa perfeição, né? Lugar paradisíaco de visitar e passar as férias, né? O antes e o depois ao inverso. E é essa situação que a gente vive aí, né? Vamos ver aí como é que dá para conversar sobre isso. Então, só lembrando, os objetivos do conhecimento aí desse assunto é entender a preservação da biodiversidade e ver possíveis soluções para problemas ambientais, né? Primeiro, sempre aquela curiosidadezinha, né? Em São Paulo, moradores propõem políticas de planejamento urbano para resolver problemas ambientais. O crescimento da população paulistana, estimada em cerca de 12 milhões de habitantes, mais espontâneo do que o planejado, traz desafios próprios. Ou seja, é um grande boom populacional, né, de seres humanos lá. E tem que pensar que não é só ser humano. Então você precisa construir prédios, aumenta a quantidade de fluxo de veículos. Então a poluição aumenta em uma pequena área, né? Então, o bairro Jardim Elian, por exemplo, no leste da cidade, foi se expandindo conforme as pessoas chegavam para buscar trabalho. Beleza? O caráter não planejado da região levou inevitavelmente a problemas. O bairro enfrenta desafios relacionados ao descarte de resíduos sólidos, com o lixo se acumulando com frequência nas ruas ou indo parar no rio, né? Porque assim, gente, também, às vezes o problema não é nem muita acumulação, a mutueira de pessoas, né? Essa questão e quantidade de pressão, e sim a falta de educação dessas pessoas, né? Se pelo menos tivesse o básico de respeitar, ou tivesse um funcionamento que nem aqui, ó, do transporte público para elas, ou elas soubessem respeitar a questão de descarte de lixo, essas coisas, a situação não seria tão agravante assim. Mas é ser humano, né? Então vai lá. Mohammed, um dos líderes comunitários, conseguiu apoio por meio de um projeto conjunto da ONU, Meio Ambiente, e do Programa das Cidades Sustentáveis, com o Instituto das Cidades, da Universidade, tal, né? Então, a ideia é, desde a década de 90 do século passado, né, a tecla que mais se bate é essa, preservação ambiental, né? Ou a nova era da ecologia, né? Olha só que bonitinho. O mundo seria perfeito se a gente conseguisse viver com nível de tecnologia ou avançando tecnologicamente, mas também mantendo o planeta preservado, né? Diminuindo essas fontes que a gente usa mais grosseiras e utilizando fontes mais limpas, né? Assim, isso parece fácil, mas é que assim, tem que começar lá da raiz. Em você não negligenciar e falar assim, um papelzinho de bala eu jogar no chão não vai fazer mal, não vai dar problema. Uma garrafinha de água que eu jogar na rua não vai ter problema, entendeu? É começar desse básico. E é esse o grande desafio, né? Vamos lá. Usando dados produzidos localmente, pesquisadores do projeto e moradores analisaram problemas de gestão hídrica, conservação da biodiversidade e vulnerabilidade das casas aos alagamentos. A cidade de São Paulo lá nenhuma é estruturada para uma situação de alagamento mesmo, né? É só comparar com regiões do norte lá, que eles têm casas nesse estilo de planejamento para aguentar épocas de cheia de água, né? Ao final do projeto, os moradores conseguiram apresentar um plano físico e financeiro para o governo e potenciais doadores externos. O marco cobria uma vasta gama de assuntos, olhando para a comunidade com uma perspectiva sistemática.
da instalação de postos de coleta de água à coleta de lixo volumoso e resíduos de construção. Beleza, tá percebendo aí? Não é muito problema assim de aglomeração de pessoas, e sim lixo na rua, montoeira de lixo, tá? Uso de recursos florestais em centros urbanos para manter as áreas verdes e a instalação de pontos de ônibus com a criação de horários adequados. Aí aqui sim, é uma questão que já foge um pouco, né? Que é importante nessa questão de retomar uma situação boa, né? Reconstruir áreas verdes, beleza? Ou pracinhas, por exemplo, é um meio mais comum e tudo. E essa questão importante, que no Brasil como um todo é o maior problema, né? Ônibus, transporte público. É ruim já define tudo, mas às vezes não funciona, nunca vem no horário certo, vive cheio, vive quebrando, né? É só o básico, né? Vai piorando, além de ser caro. Isso tende a quê? A fazer com que as pessoas fujam disso e utilizem seus meios, seu carro, sua moto próprio. Então pensa em um ônibus, vamos pensar assim, um ônibus num dia tranquilo, 30 pessoas sentadas, imagina, todo mundo amontoado, essas 30 não vão querer ficar no ônibus amontoado. Elas vão pegar seu carro, sua moto. Então são 30 carros ou 30 motos a mais no trânsito. Então são meios de locomoção individuais emitindo gases poluentes na mesma proporção. Enquanto você só teria um meio de transporte emitindo gases poluentes. Agora você tem 30, 1 para 30, é uma proporção muito absurda, entendeu? Então, se tivesse uma lógica que funcionasse no nosso exemplo do Brasil, isso já seria muito amenizado, né? Frotas de ônibus de qualidade, que funcionem, uma grande quantidade de frotas para passar de horário em horário, para não precisar ficar amontoado e coisas assim, né? Mas tenhamos fé que o Brasil e a humanidade vai se endireitar nesse sentido. E de novo, né, a gente tem que se preocupar. Já chega dessa situação que até a geração anterior ainda fazia, tá? De não, a próxima geração que se preocupe, a próxima geração que se preocupe. Se você sempre ficar jogando a bola, passando a bola para o próximo e não começar a fazer o mínimo, gente, não vai ter próxima geração, né? Se for nesse ritmo, a minha, a sua aí já está sendo as últimas, já vão para extinção e deixa a Terra sobreviver, ter o descanso que ela merece dessa raça humana que está acabando com ela, né? Mas vamos tentar mudar isso, né? Não chega de a próxima geração que resolve, já está na hora das gerações resolverem, né? Então essa lógica, essa pegada ecológica de preservação ambiental aí sim, ela é séria, né? Daí continuando lá ainda aquela curiosidade, né? O projeto também considerava criar uma cooperativa de catadores de lixo para gerar renda a partir da reciclagem, além de sugerir o estabelecimento de um certo centro de educação sobre meio ambiente a fim de promover estilos de vida mais sustentáveis. Beleza. Como os próprios moradores elaboraram o plano, a estratégia direcionada e adequada, em oposição às soluções que são impostas de fora. Né? Isso é em tudo, gente. Não adianta a galera aqui de Brasília lá querer usar um planejamento de preservação né, de melhoramento de um bairro lá em São Paulo, usando o conhecimento e a situação que vive aqui em Brasília. Não dá, gente. Tem que ser adequado para cada situação. E é isso que torna um pouco complicado e torna difícil. Você tem que analisar os grupos, os nichos separadamente, individuais. Você pode fazer um projeto, por exemplo, um projeto gigante, focado no Brasil como um todo, né? Só que nele você vai ter que abrir micro espaços para as regiões e cada região
os seus estados, cada estado e seus municípios específicos criarem as suas estratégias, entendeu? Porque cada um vai ter a sua necessidade maior, tá? Então vamos lá. Quais são os principais problemas ambientais observados na região em que vocês vivem? Essa aí que a gente vive agora aqui, né? Aqui no caso que eu digo, a galera de Brasília. E aí, meus queridos? Depois, existe algum projeto voltado para a solução desses problemas onde você vive? Como vocês contribuem para a melhoria da qualidade ambiental da região? Porque também assim, não adianta falar, meu bairro é um lixão a céu aberto, ninguém respeita, mas aí vira as costas e vai lá e joga garrafinha de água no chão, né? Beleza? Ou assim, tem umas atitudes, eu faço, por exemplo, a galera fica rindo. É a maior desculpa a palavra, mas é a maior burrice que existe. Dessas pessoas que riem. E é uma puta falta de educação. Cara, alguém jogou uma latinha, uma garrafa de água na rua. Enfim, jogou lixo na rua, no chão. A pessoa foi embora, mas você viu. Cara, não custa nada você ir lá pegar e jogar fora. É que a gente tem muito essa cultura infeliz de falar não fui eu que joguei, não é culpa minha, né? Você tem que pensar que você vive na mesma cidade que a pessoa. Lá o exemplo de São Paulo, mais comum. Vamos supor que você e a pessoa vive em São Paulo. Tem que pensar o seguinte, aquela garrafinha que ele jogou, se ninguém catar, ninguém juntar, é uma latinha a mais, é uma garrafinha a mais que se vai amontoar com um monte de outras que várias pessoas viram e deixaram, que vai entupir os esgotos, vai alagar a cidade como um todo. Desastre. Aí fala que a culpa é da natureza, que está se vingando e tal. Cara, é o próprio humano que, como muitos falam, cavou a própria cova, né? Então, e aí? O que será que você faz também para contribuir? Dá uma pausa aí, põe a mão na consciência e vamos lá. Tipo de poluição atmosférica. Vamos ver os tipos aí. A atmosfera é a camada de gases que envolve o planeta Terra. Isso a gente estuda lá no 6º ano. Tem vídeo aí explicando sobre a atmosfera para quem quiser. Tá? Fundamental à vida e composto por uma mistura de gases, vapor de água e poeira. Beleza. Poeira seria um pouco o estado sólido da matéria. Né? Entre os principais gases que compõem a atmosfera terrestre estão o nitrogênio, o oxigênio e o gás carbônico. Gente, existem muitos outros. Esses são os que possuem maior quantidade. Gás carbônico? Gás carbônico. O gás carbônico é um dos gases responsáveis pela retenção de parte do calor proveniente do Sol na atmosfera e está relacionado à manutenção de temperaturas adequadas à vida no planeta, contribuindo para o chamado efeito estufa. Então aqui eu vou chamar a atenção para um negócio muito doido. O efeito estufa faz mal? Sim e não. Ele faz no sentido de nós, seres humanos, estamos emitindo muito gás carbônico, numa situação que dentro da química a gente chama de equilíbrio químico, né? No meio ambiente. E que esse equilíbrio químico não consegue manter a sua estabilidade. Então ele destoa para um sentido negativo do efeito estufa, que é de aumentar o calor, não fazer as trocas adequadas ou no tempo adequado, ele precisa de um certo tempo para entrar no ritmo e tudo mais, tá? Esse é o lado ruim. O lado bom é que o efeito estufa, ele, como tá falando, ele consegue manter essa estabilidade térmica no planeta, beleza? Tá bom? Então, efeito estufa é ruim? Depende. E depende da forma como você vai analisar a situação, tá? Mas você pode falar o quê? A resposta mais correta. O efeito estufa é necessário. Tá? No entanto, os níveis elevados de gás carbônico na atmosfera observados atualmente resultam em maior retenção de calor e, consequentemente, na elevação da temperatura média global, processo conhecido como aquecimento global. Então, esse é o ponto que ele se torna ruim. Tá? Essa emissão exacerbada de gás carbônico aumenta o aquecimento global.
mudanças climáticas, ondas de calor, aumento dos níveis dos oceanos e ameaças à biodiversidade são apenas algumas das consequências da poluição atmosférica, tá? Então olha aí, ó, como é que é, né? Gente, parece brincadeira, mas isso aqui é uma visão apocalíptica. É visão de filme de terror, velho. Olha aqui. Ixi. Né? Ah, mas professor, tem plantinha aqui. Beleza, mas você acha que essa florestazinha perto dessa usina aqui, ela vai dar conta de toda essa emissão de CO2, né? Para quem não entendeu é assim, né? Nós inspiramos gás oxigênio e liberamos CO2. A planta é o contrário. Ela absorve CO2 e libera O2. Mas ela não vai dar conta dessa porrada de fumaça aqui de CO2 para fazer o processo e deixar só o CO2 que precisa para o efeito estufa básico. Então até que tá aqui, ó. Cidades altamente industrializadas, amanhece com essa visão linda aqui, ó, maravilhosa. Isso aqui não é o amanhecer do sol não, tá? A visão, os primeiros raios de sol. Isso aqui já tá lá para umas 10, 11 horas da manhã, ó. E quente pra caramba, abafada. A pessoa não, praticamente nem respira mais gás oxigênio, já respira CO2 puro, já tá virando uma planta aqui a pessoa, né? Por conta disso, olha aqui, ó. Né? Então, gente, o negócio é sério, tá? Então, por exemplo, a ONU, de tempos em tempos, reúne os países e tudo para fazer esse levantamento dos países que mais estão poluindo e o que os seus governantes, as medidas que os seus governantes irão fazer para diminuir o máximo possível. Né? Porque, infelizmente ou felizmente, a gente precisa de usinas termoelétricas, por exemplo, utilização de transportes e tudo, para sobrevivência, né? Para relação de comércio e tudo mais. Então, uma certa quantidade vai ter como, não tem como zerar 100%, até porque é o processo do próprio efeito estufa que precisa do CO2. Agora, a quantidade que as pessoas no mundo inteiro liberam é absurda, então esse é o problema, né? Então, uma série de atividades humanas contribui para a maior emissão dos gases que intensificam o efeito estufa, beleza? Como a queima de combustíveis fósseis por automóveis, o desmatamento para o plantio agrícola e a criação de gado. Além da liberação de gás metano produzido durante a digestão dos animais, a extração da madeira e o acúmulo de lixo. Aqui, gente, só por esse texto já fala por si só. Eu me abstenho de fazer um comentário a respeito disso, principalmente no Brasil, né? Além dos gases associados ao efeito estufa, outros gases como dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio, o primeiro é SO2 e o outro é NO2, tá? São lançados na atmosfera por meio da queima de combustíveis fósseis e de atividades industriais, que contribuem para tornar o ar das grandes cidades poluídos. O seguinte parágrafo explica o que acontece, ó. Esses gases reagem com a água formando os compostos ácidos, que chegam à superfície na forma de chuva ácida. Beleza? Só que também não é exagerado assim, de vai chover e vai corroer, fazer um buracão na sua pele e tal. Não é assim. Mas ela dá uma boa de uma coceira, ela enfraquece o sistema imunológico e pode ver, as pessoas que vivem em cidades altamente industrializadas, situações assim, vivem doentes, tá? Essas chuvas podem provocar a destruição da vegetação, a acidificação dos solos e a deteriorização de automóveis. Né? O mais comum é corroer estátuas e tal. Mas, cara, destrói a vegetação porque as plantas e tal não... Esses ácidos da chuva são ácidos fortes, tá? As plantas e tal, elas suportam ácidos moderados, beleza? Moderados e fracos. O solo fica ácido, o solo ácido ele se torna inóspito para planta, para cultivo, entendeu? Então a agricultura já era e come todo o seu automóvel, seu meio de locomoção já era também,
Então, bicho, entendeu? Porque não dá para pensar só em si, não tem como ser egoísta nessa situação, porque você se ferra, você ferra todo mundo e se ferra junto, entendeu? Então, gente, o mínimo de empatia é necessário. Seria de pensar assim, se você não se importa com o lixo que está na rua, é porque você não é humano. Você já se tornou uma máquina e quer saber só em produzir o seu. Criticazinha, hein? Tá bom? Olha aí, olha como é que fica, velho. As folhas. Isso aqui não é formiga que comeu a folha, não, tá? Isso aqui foi resultado da chuva ácida corroendo, beleza? Olha aqui, ó. Lembra que eu falei lá do transporte, ó? Né? Gente, aqui ele não deu a legenda, mas deixa eu falar pra vocês. Pelos. Não, deixa quieto. Mas olha isso aqui, velho. Aquele ponto de novo. Se tivesse transporte público mais eficaz, mais frequente e tudo mais, cara, não teria essa porrada de carros aqui na rua. Porque a galera estaria pegando ônibus para ir trabalhar, né? Daria certo. Evitaria congestionamento. Porque o que libera muito também e causa prejuízo no carro também e mental, que a pessoa se estressa, é engarrafamento, bicho. Então pensa, se essa galera estivesse pegando ônibus, mas também tivesse frotas de ônibus para abarcar todo mundo, mano, seria perfeito. Não teria condicionamento, todo mundo ia chegar sempre na hora, a não ser quem acordasse atrasado, né, ou demorasse para se arrumar. Mas ia ser, bicho, perfeito. Eu acredito, eu visualizo e vou defender o mundo assim no futuro, com certeza. No futuro, assim, nosso futuro já, né? Nessa pegada aí, beleza? Então aqui, ó, o efeito da chuva ácida. Parece que o negócio está se quebrando, está se estragando. E na verdade, às vezes é novo. Isso aqui não deve ter nem 20 anos, uma obra dessa. E parece que já tem séculos e séculos e vai se quebrar, justamente por isso, o efeito da chuva ácida. E qual o problema? Nos anos anteriores, a gente estuda o ciclo da água, né? Então, o que piora? É como se cada vez que ela voltasse para a atmosfera aqui, a água, né, na forma de vapor, ela viesse mais concentrada, porque ó, ela veio, se juntou, formou ácido nítrico e ácido sulfúrico. Aí caiu a chuva ácida. E ela, no processo de novo, é muito difícil voltar só água pura. Ela ainda vai voltar com um pouco do teor do NO2 e do SO2 e SO3. Então o que acontece? Cada vez mais vai vir mais concentrada. O negócio é sério, galera. Beleza? Ainda não foi suficiente? Então vamos ver outras imagens. Mas no próximo vídeo, tá bom? Respira aí, toma uma aguinha, depois a gente volta.